Boa noite, irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar hoje sobre dois salmos, Salmo 14 e Salmo 15. Ambos são salmos de Davi. Aparentemente eles são contraditórios, mas não é. Nós precisamos ter um conhecimento mais aprofundado das Escrituras Sagradas para que a gente realmente não tire conclusões erradas. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 15 e nós vamos fazer a leitura e você vai acompanhar. Então, eu espero que você tome a sua Bíblia e que você acompanhe a leitura que nós faremos. Nos diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças pela tua palavra, pela vida e pela salvação. Te damos graças porque nós temos plena convicção de que iremos habitar no lar celestial. Louvamos e te exaltamos pela tua misericórdia e pelo teu amor, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem. A primeira pergunta que nós lançamos é a que nós encontramos no Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? É uma pergunta que todos nós precisamos responder. A resposta só nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Se você quer entender, ter convicção e certeza de quem habitará com Deus na eternidade, você precisa então ler a Bíblia, estudá-la realmente com cuidado, porque há muita coisa para a gente saber. No segundo versículo, nós vemos, em diante, nós vemos realmente que o próprio salmista, ele respondeu. Primeiramente ele diz, o que vive com integridade, ou seja, que é íntegro, perfeito, e pratica a justiça. Então você precisa ser perfeito, você precisa ser justo, você precisa ser íntegro para habitar com Deus na eternidade. Bem, então quem dos seres humanos habitará no lar celestial? Quando nós vamos para o capítulo anterior, o Salmo 14, nós vamos ver que o salmista também diz, não há Deus. No versículo 1, ele diz que o insensato louco diz, não há Deus, corrompem-se e pratica abominação, já não há quem faça o bem. Nós vamos ver que ele diz, ninguém faz o bem, ou seja, ninguém é justo, todos se extraviaram, todos erraram o caminho, e juntamente se corromperam, são corruptos, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, e aí? Será que alguém vai para o céu? Porque no capítulo 15 ele diz que precisa ser íntegro, perfeito, justo para ir morar com Deus na eternidade. No capítulo 14 ele diz que ninguém é justo, todos se corromperam, todos são corruptos, ninguém realmente faz o bem. Realmente o tema da salvação é um tema complexo. E por muito tempo não era fácil você entender e responder esta pergunta do capítulo 15, do Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Durante muito tempo, muitos pensaram, inclusive no judaísmo, entre os judeus e até entre os cristãos, e hoje ainda há quem defenda isso, que o que leva o homem para o céu são as suas boas obras, é o que ele faz. Quem realmente ler o capítulo 15, o Salmo 15, vai achar que realmente é isso. Vai achar que realmente nós
ao praticarmos boas ações, nós então vamos garantir a nossa entrada no céu. Nós vamos ler o capítulo 3 de Romanos, porque Paulo ele vai citar o capítulo 14, o Salmo 14, vai citar também outros salmos para provar que as escrituras sagradas elas já diziam que o homem é corrupto por natureza. Que todo homem ele é corrupto. No Novo Testamento, esses temas serão mais explicados. Tudo isso será melhor entendido. Nós já falamos que todo o Novo Testamento ele é baseado no Antigo Testamento. Só que o Novo é mais didático. Nós vamos ver cartas de Paulo. Nós vamos ver também palavras de Jesus nos Evangelhos explicando a teologia do Antigo Testamento, explicando as doutrinas que se encontravam no Antigo Testamento. Então, abra aí sua Bíblia em Romanos capítulo 3, e então nós vamos ler os primeiros, alguns versículos, Romanos capítulo 3, a partir, na realidade, do verso 11. Romanos 3, 11. Nos diz o seguinte: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então perceba aí, presta atenção. Todos se extraviaram, erraram o caminho. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua ordem engano, falam mentira. Veneno de víbora está nos seus lábios. Perceba aí realmente a palavra dura com relação à natureza humana. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, o apóstolo Paulo ele vai selecionar alguns versos do capítulo 5, né? Salmo 5, versículo 9, Salmo 10, versículo 7, Salmo 14, de 1 a 3. Nós vamos ver no Salmo 36, 1, 53, de 1 a 3, 140, o versículo 3, e também no livro de Isaías, capítulo 59, versículos de 7 a 8. Então, ele vai selecionar estes versos, então vai se reportar aqui no capítulo 3 de Romanos para provar que a natureza do ser humano é uma natureza má. Se nós formos então para o capítulo 15, quando diz quem habitará realmente na casa de Deus, pelo texto, pelos versículos posteriores, nós vamos ver que ninguém teria condições de habitar os céus, porque todos nós somos injustos, todos nós somos imperfeitos, pelos textos que nós encontramos em Salmos, em Isaías e em outras partes da palavra de Deus. Até Paulo também vai provar isso através da morte. Ele vai dizer que realmente por conta do pecado o homem morreu, e se todo homem morre, é porque todos nós somos pecadores, e a exceção realmente é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que ele foi exceção que ele ressuscitou. Se nós também fôssemos perfeitos, nós ressuscitaríamos imediatamente. Mas a nossa ressurreição, ela é acreditada, é por conta do próprio sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aparentemente, nós vemos que os capítulos ou os Salmos 14 e 15, eles são contraditórios, porque no Salmo 15 diz realmente que quem habitará no céu, quem habitará na casa de Deus, é quem é justo, quem não difama com a sua língua. No versículo 3, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, né? Sua boca realmente o que sai são palavras dóceis, são palavras de bênção e não de maldição. Para entrar realmente nos céus, diz o texto que essa pessoa não deve emprestar com usura, não deve ser avarento, não deve simplesmente ter como Deus o seu dinheiro e os seus bens, não deve aceitar suborno contra o inocente, nem nenhuma propina. Então, se nós formos olhar por aqui, ninguém poderia entrar nos céus.
A característica, inclusive, do ímpio, uma das que mais chama a atenção, realmente é a sua língua. É o que fala, o engano e a mentira. As pessoas que não temem a Deus, em geral, elas não temem também falar a mentira e falar o engano. Tudo nós já falamos, tudo se resolve facilmente através da mentira e do engano. Então nós não podemos nos identificar com isso. Isso não pode fazer parte de forma alguma da nossa vida. Eu me lembro muito bem, e vocês também vão se lembrar de um episódio que nós tivemos na nossa política, um ano atrás aí, quando alguns, acho que deputados, eu sei que eram do Congresso Nacional, foram filmados, acho que 3 personagens da nossa política foram filmados, agradecendo a Deus, né, pela bênção de ter recebido propina. Isso veio à tona, a mídia então explorou essa situação. E nós lamentamos como é que uma pessoa fala com Deus, agradece a Deus a bênção de ter recebido alguma coisa ilegalmente. A única resposta para essa atitude se chama incredulidade. Quando a pessoa crê verdadeiramente em Deus, ela não tem uma atitude tão hipócrita, tão falsa, como nós realmente podemos ver e ouvir nos vídeos que realmente foram divulgados. Então é triste. O nosso mundo é assim. Nosso mundo, infelizmente, é composto de homens como eu e você, cuja natureza é má, do nascimento, desde o nascimento. Ninguém pode dizer que nunca cometeu um delito, uma mentira, alguma palavra que saiu da nossa boca indevida. Infelizmente, a nossa história depõe contra nós. Se nós formos olhar, se nós pudéssemos passar o filme de toda a nossa história, certamente nós iríamos ver e ouvir coisas que não deveriam sair das nossas bocas, coisas que jamais nós deveríamos ter feito. Então nós não poderíamos entrar no lar celestial. Realmente, essa questão, esta teologia da salvação, ela é complexa, sempre foi complicada para entender. Durante muito tempo, judeus acreditavam que suas atitudes eram perfeitas, que eles entravam nos céus por conta das suas ações. No cristianismo nós encontramos também, na história do cristianismo, a mesma coisa. Muitos acreditando que eram as boas obras que nos levavam à salvação. Mas hoje, com o acesso de toda a palavra de Deus, com o estudo realmente cuidadoso, nós entendemos isso, não é mais segredo de que a salvação é através da fé. Vamos precisar ser justos e perfeitos, sim, mas isso é algo que o Espírito Santo vai operar nas nossas vidas. Realmente é um dos segredos da Bíblia, é que na hora depois da nossa morte, né, nós seremos ressuscitados e transformados. Nossos corpos serão transformados. Nós seremos aperfeiçoados. As nossas atitudes serão aperfeiçoadas. Nós seremos pessoas íntegras. As palavras que sairão dos nossos lábios serão palavras de bênção. Não é mais segredo para ninguém, mas para quem olha alguns textos, até mesmo o texto de Tiago que nós encontramos no Novo Testamento, muitas vezes pode pensar que a salvação é através das obras, ou seja, daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos. Mas algo que nos chama a atenção com relação a Tiago, nós precisamos ficar muito atentos, é que ele deixa claro o seguinte: não se apegue simplesmente à teoria de que se você crer em Jesus, você vai para o céu.
Como se você não precisasse provar a sua fé através das suas atitudes. Verdadeiramente, é esta a teologia da salvação. A palavra de Deus vai explicar muito bem a partir de Abraão que aquele que crê como Abraão realmente terá a vida eterna. Mas o próprio texto de Tiago, ele vai nos dizer, olha o que Abraão fez, como foi o comportamento de Abraão, como foi o pensamento de Abraão, como foi a atitude daqueles que verdadeiramente criam. No final, inclusive, do capítulo da fé, capítulo 11, realmente de Hebreus, o autor até vai citar muitos, até não vai citar os nomes, mas vai citar muitos cristãos no início do cristianismo, eles foram inclusive mortos porque criam verdadeiramente em Deus. Acredite que o sacrifício, o ser mártir por conta do Evangelho, isto é a maior prova, né? É a atitude mais convincente de que a pessoa verdadeiramente crê em Deus. Mas no dia a dia, coisas pequenas poderão demonstrar que nós verdadeiramente cremos a Deus. Então não simplesmente se apegue à teologia da fé, que quem crê realmente irá habitar no céu. E eu vou dizer e explicar porque eu digo e defendo realmente. Não se apegue simplesmente a isto. Porque nós percebemos que muitas pessoas estão simplesmente se contentando com isso. Olha, eu creio em Jesus, eu creio que realmente Ele morreu para me salvar, o seu sangue vai me fazer habitar nos céus, e não se preocupa com as suas atitudes. Não se preocupa com o seu dia a dia. No dia a dia está longe de Deus. Sua conduta, seus atos, suas ações estão totalmente longe de Deus. Mas se contentam em apenas maquiar realmente uma realidade, em colocar uma máscara, um disfarce, né? Como se Deus realmente não fosse onisciente. Aqueles políticos eram incrédulos, sim, porque eles não acreditavam na onisciência, na onipotência, onipresença de Deus. Quando nós temos convicção de que as pessoas estão à nossa volta nos observando, nós temos cuidado com o que falamos e com o que fazemos. Quando estamos trancados entre quatro paredes, quando estamos em um ambiente que a gente percebe que não há ninguém, é assim que o ladrão faz, ele procura uma hora, um momento em que as pessoas não estejam observando e ele possa fazer todo o mal, sem um perigo de ser visto. Então, é assim que realmente ele se conduz. Então, nós também nos conduzimos dessa forma. Quando nós sabemos que as pessoas estão à nossa volta nos observando, nós temos cuidado com o que falamos. Quando nós agimos como esses políticos, é porque nós não cremos na onisciência de Deus. Quando nós não nos preocupamos em viver a palavra de Deus no dia a dia, é porque nós não acreditamos na onisciência de Deus. Ou então porque nós nos esquecemos, né, da onisciência de Deus. Estamos tão distantes de Deus que a gente realmente esquece que Ele é onisciente, que Ele não depende de uma presença física para ver tudo o que estamos fazendo. Então, meus irmãos, que nós possamos observar esses salmos aqui, entender que sim, todo homem é pecador, conforme o capítulo 14, o Salmo 14. Mas entendermos também que nós seremos aperfeiçoados pelo Espírito Santo para que nós possamos habitar nos céus, conforme realmente diz no capítulo 15. Então, eles não são contraditórios, mas eles, na realidade, eles se complementam. Mas nós precisamos, por outro lado, entender que simplesmente falar em fé, sem viver a vida cristã, isso é uma verdadeira fantasia. O verdadeiro crente, aquele que crê em Jesus Cristo, que crê em Deus, ele não só crê na salvação, mas ele crê que Deus é onipotente, onisciente, que Deus é onipresente.
que Ele realmente está aqui onde eu estou, está aí onde você está. Né? Ou seja, Ele domina todos os espaços. Não que Ele se divida. Né? A onipresença de Jesus não está relacionada, de Deus está relacionado que Ele se divide aqui, né? Ou que preenche todos os espaços, não. Mas é que tudo é visível para Deus. Nós não sabemos exatamente como. A natureza de Deus nós não podemos entender. Sabemos apenas que Ele tem o conhecimento de todas as coisas. Realmente Deus, Ele realmente não é limitado pelas paredes. Ele não é limitado realmente pelo meio físico. Nós precisamos compreender isso. Se todo dia você se lembrar disso, as suas atitudes serão diferentes. Se você realmente crê em Deus, se você quer agradá-lo, porque Ele sabe que Ele é Senhor da sua vida, suas ações realmente serão com mais cuidado. Então, que Deus abençoe a sua vida. Que você realmente creia na salvação, creia que a salvação é pela fé, mas que você também creia que a verdadeira fé ela produz ações justas, ações íntegras. Que você analise a sua vida. Como você vive na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, no domingo. Se você precisa melhorar, se você realmente está num padrão aceitável. Nunca somos de tal forma perfeitos. Nunca nós somos de tal forma íntegros que a gente não possa melhorar. Todos nós estamos numa situação que a gente precisa todos os dias suplicar a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, a paciência e a mansidão de Deus, para que nós continuemos a nossa vida, possamos ser protegidos pelo grandioso Deus e que a gente possa realmente fazer a sua vontade. A nossa missão aqui na terra é agradar a Deus, é glorificar o seu nome. Que você realmente entenda qual a sua missão. Não deixe de ler a palavra de Deus. Uma das coisas que faz o crente realmente viver uma vida com disfarces é a não leitura da palavra de Deus. Então que você realmente busque a palavra de Deus como um tesouro, para que você realmente possa dizer com certeza: eu habitarei na casa de Deus. Não porque eu seja perfeito, mas porque Deus é perfeito e Ele realmente me ama. Que Deus abençoe a sua vida.